Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2015, meia-noite e 50 minutos. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, temperatura embaixo da ebulição, variando em torno dos seus 25 graus. Nós começamos aqui nossa edição Trovoada do Tempo, aqui do meio de semana, para falar rapidinho sobre as condições do tempo. Nós tivemos aí, conforme foi relatado na última edição do Trovoada do Tempo, que o tempo iria virar entre quarta para quinta-feira, e o tempo começou a virar já a partir da quarta-feira, na parte da tarde, com aumento de nebulosidade, e à noite começou a ter algumas nuvens mais carregadas, fazendo muitos relâmpagos no céu, algumas áreas do Rio de Janeiro, inclusive na Zona Norte, e com o avanço aí dessa frente com essa nebulosidade, acabou com um choque desse ar quente que estava aqui na cidade, com o ar mais frio vindo dessa frente fria, ocasionou esse choque térmico e realmente até surpreendeu a queda de granizo em algumas áreas do Rio de Janeiro. Tivemos praticamente em pontos da cidade aqui do Rio de Janeiro, na zona oeste, zona sul, norte, também tivemos registros de chuva, até chuva forte. No plantão que eu vou do tempo, eu tinha falado que poderia até surgir uma chuva até localizada, mas poderia ter realmente ter uma pancada de chuva realmente mais forte, em razão mesmo, em decorrência dessa frente fria que iria chegar e, obviamente, com o choque, a gente até teria esse evento de chuva, mas em pontos isolados. No momento a gente está com o tempo nublado, não deve estar chovendo de forma forte na cidade, pode estar caindo até alguma chuva leve, algum pão na cidade, mas a situação, ela no momento está entrando em estado de normalidade em relação ao tempo, o tempo já começa a ter uma queda de temperatura, tanto a temperatura como também o vento ajudando em relação às rajadas de vento, ele deixando a sensação térmica mais agradável, mais confortável. A tendência que a gente vai ter para o dia de hoje, quinta-feira, é de tempo bem mais fechado, a temperatura não deve passar dos seus 28 graus, mas deve ter 27, 28 graus no máximo. Temperatura mínima deve estar registrando aí entre 21 e 20 graus, olha Boa Vista registrando aí seus 17 e 18 graus. A tendência para sexta-feira é que a gente deve ter sexta-feira aí com tempo ainda com muitas nuvens, mas o sol vai aparecendo gradativamente, a temperatura deve atingir aí os seus 29 graus de máxima, e para o sábado, aí sim o sol aparece de uma forma mais forte, a temperatura entrando em elevação, porque a gente deve ter aí a chegada de uma nova frente fria para a segunda-feira. Então, para o final de semana, a gente pode deixar aí que vai ter uma praia garantida, sendo que a gente está com um alerta aí da Marinha, que devemos ter ondas que podem aí passar aí dos seus 2,5 metros, 3 metros aí, aqui em alto mar, aqui na costa aqui do Rio de Janeiro. Então, para as pessoas que vão pegar uma praia, vão se aventurar, então muito cuidado com as correntezas, porque a gente deve ter aí, a partir de hoje, essa situação já ficando mais agitado, correnteza, então até mesmo pela mudança, chegar de frente com a mudança de circulação de ventos, então toma muito cuidado com essa situação toda para não ser pego de surpresa. Então, a gente deve ter aí uma frente fria chegando para essa semana, não tem ainda alguma ideia se a gente vai ter uma outra frente fria para fechar o mês de agosto, literalmente, essa de segunda-feira vai ser a última. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter mais detalhes sobre isso no próximo plantão Trovoada do Tempo. E esse plantão Trovoada do Tempo deve ser agora, né, na sexta-feira. Eu vou confirmar com vocês de manhã na sexta-feira, mas o plantão Trovoada do Tempo ele deve estar acontecendo naquele mesmo horário das 21 horas, 21 a 21h30 no máximo. Se não, sem falta, o plantão deve ser no sábado de manhã bem cedo, entre 8h30 da manhã e 9 horas da manhã. Para a gente poder fechar, eu vou deixar aqui só a situação mesmo da chuva, tá? Para a gente poder fechar o nosso plantão Trovoada do Tempo de uma forma legal. Então a gente tem aqui um mapa tendo ainda muita nebulosidade, na sexta-feira ainda tendo ainda muita infiltração marítima em decorrência aí desse
esse ar polar que está vindo hoje com a frente fria, que vai estar em alto mar, vai estar jogando muita nebulosidade. Então, por isso que eu tinha falado que tanto quinta-feira como sexta-feira a gente vai ter ainda muita nebulosidade aqui no Rio de Janeiro. Porém, com o afastamento dessa massa de ar polar e com o avanço normalmente do ar seco que está no interior do país e mudança de circulação de vento, a gente vai ter aí para o sábado ainda, pode começar com nebulosidade, mas o sol aparece já pela manhã e temperatura em elevação atingindo aí seus 32 graus. E no domingo a gente deve ter aí temperaturas atingindo aí seus 34 graus. Ou seja, quem quiser aproveitar o final de semana, pode aproveitar sem problema nenhum, porque está garantida aí a diversão para a galera que gosta aí de curtir uma praia, ou até mesmo fazer um passeio, fazer exercício ao livre, enfim, aproveitar da melhor forma possível. Eu vou só avançar um pouquinho mais, o dia 24, aqui a gente tem aqui uma frente fria que vai estar aqui na segunda-feira na região de São Paulo, entre São Paulo e Curitiba, e São Paulo e Paraná. Então essa frente fria que está aqui em tons aqui de branco e também aqui de um tom aqui azulado, essa frente fria aqui deve estar chegando no Rio de Janeiro na tarde, noite de segunda-feira. Mas como eu falei, é assunto para o próximo plantão Trovoado Tempo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês aí tá, um bom dia de quinta-feira e até sexta-feira à noite ou sábado, se Deus quiser. Fique com Deus e tchau, tchau.